E aí, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar uma questão de um assunto bem interessante e eu particularmente gosto bastante dessa área e, assim, é uma questão mais teórica, então eu vou pincelando alguns conceitos, vou tentar relembrar algumas coisas, algumas características desse método de partida, né? Que que talvez muitas pessoas não saibam, as vantagens e desvantagens, mesmo não estando aqui na questão, eu vou tentar pincelar aqui com vocês e para a gente matar essa questão. Então vamos lá. A respeito da partida de motores usando a chave estrela-triângulo, então aqui uma das formas de partir um motor é através dessa chave, né? Então ele já deu o nome para a gente. Cujo diagrama de força é representado na figura acima, considere as afirmativas a seguir. No instante de partida do motor, somente as chaves contatoras K1 e K3 são energizadas. Olha, vamos entender aqui. Geralmente, não é uma regra, tá? Mas geralmente o nome das contatoras segue a sequência de acionamento da máquina, tá? Então, por exemplo, quem que vai ser acionada primeiro? K1, depois K2 e assim K3. Só lembrando disso, a gente já mataria a questão, mas essa não é uma forma correta de abordarmos. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês o motor. Vou desenhar aqui simplificadamente o motor. Ele está ali desenhado, mas talvez não está claro que para este tipo de acionamento a gente precisa ter um motor com 6 pontos, 6 terminais, né? Que são os terminais 1, 2 e 3. Vou desenhar da mesma forma que está ali, tá? 1, 2... Pronto. Esses aqui são os terminais. Então, o motor, que é essa simplificação desse motor aqui, ele precisa ter 6 terminais. Então, como que a gente trabalha com esse tipo de acionamento? Aqui, se vocês mostrar aqui, seria aqui a chegada, né, o alimentador desse motor. O alimentador, deixa eu desenhar melhor aqui. Só para explicar o funcionamento da chave, para a gente resolver propriamente dito a tensão e por que ela diminui a corrente, né? Essa chave estrela triângulo, em um primeiro momento, ela também descreve a sequência. Em um primeiro momento, ela está ligada da forma estrela, depois ela vai ser ligada em triângulo. Então, aqui a gente tem um alimentador. Então, ela vai estar aqui ligada, primeiramente em estrela. Então, eu vou desenhar aqui em estrela. Aqueles mesmos terminais ali, tá? Então, eu posso desenhar aqui 1, 4, 5, 2, 6, 3. Então, aqui eu estaria ligando meu motor dessa forma. A tensão aqui, que é V, ela vai ser constante, né? A tensão de linha aqui do alimentador, ela vai ser constante, eu não consigo mudá-la. Então, o que acontece? A tensão aqui neste ponto é V sobre raiz de 3, correto? A tensão de fase. E aqui eu tenho uma corrente IP, que eu vou chamar que é a de partida. O enrolamento do meu motor, ele tem uma impedância Z qualquer que não é necessário. Mas o que acontece? Se eu fizer a análise, IP é igual a tensão, que é raiz de 3, dividido por Z, né? Então, a gente vê que IP é raiz de 3 vezes Z. Essa aqui seria a partida do meu motor, certo? Essa seria a corrente de partida do meu motor. Depois de um dado momento, as chaves reconfiguram o meu motor e ele vai ficar ligado em delta, tá? Então aqui eu continuo tendo minha tensão V e aqui continua tendo a impedância
Z, né? E aqui tem uma corrente nominal, que já vai estar funcionando. E aqui passa também uma corrente IN2. Se vocês lembrarem lá da relação de corrente de fase de linha, IN2, ela é raiz de 3 IN, né? Então, como que a gente calcula IN2? IN2 é calculado pela tensão V sobre a impedância, Z. Então, IN, eu posso calcular aqui IN raiz de 3 sobre V sobre Z, correto? Então, IN, aqui eu vou tirar dessa outra equação que a gente fez aqui em cima, que VZ, que é o que a gente não conhece, é igual a raiz de 3 vezes corrente de partida, tá? Então, I nominal é igual a raiz de 3 dessa equação aqui agora que eu estou fazendo, tá? Vezes V sobre Z. E a gente agora substitui aquele valor ali. Então, I nominal é igual a raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes P. Então, minha corrente de partida, eu reduzindo isso, no momento ali que eu troco, ela vai ser a corrente N, que seria, se eu ligar de forma direta, tá? É reduzida a 1/3. Então, eu consegui reduzir minha corrente de partida em 1/3. Essa é uma das vantagens aí da chave estrela-triângulo. Na verdade, essa é a forma que ela é usada. Então, vamos agora resolver a questão propriamente dita. No momento em que eu ligo meu motor, a primeira contatora que fecha seus contatos é a contatora 1. Então, isso aqui vai fechar os contatos. E a gente sabe que ela é fechada de forma a formar uma estrela. Então, essa contatora 3 aqui, ela nunca pode se fechar, porque senão ela vai estar fechando em forma de triângulo. Porque, observe só. Observe só. Vou fazer apenas um aqui e vou desenhar no nosso circuito. Essa contatora 1 aqui, ó, ela fecha aqui e ela fecha aqui com uma outra fase. Ou seja, nessa bobina 1,4 aqui, ele ligou duas linhas. Deixa eu mudar de cor para dar um pouco mais de contraste. Então aqui, tá fechado aqui, certo? Então eu vim cá e fechei aqui na bobina 1,4, eu joguei duas fases. Então é como se fosse uma bobina dessa aqui, ó. Ela ficaria ligado em triângulo, que não é o segundo passo do nosso motor. Então, isso aqui está errado, né? Essa aqui, na verdade, o K3 não é energizado no início ali na partida. Deixa eu apagar aqui. Agora, vamos analisar o que acontece aqui na K2. Quando o K2 fecha, ele curto-circuita aqui, ó, as 3 bobinas, que é exatamente esse ponto aqui que a gente chama de neutro flutuante do motor, né? Ele cria momentaneamente ali esse neutro. Ele curto-circuitou aqui. Se a gente trazer para cá todos os pontos, vocês conseguem perceber que houve aqui um curto-circuito, todos esses pontos. Então, quem é energizado no início da partida é K1 e K2. Portanto, esse item 1 aqui, ele está falso, tá? Ele está falso. Então, vamos analisar aqui a assertiva 2, né? Após o fechamento da ligação estrela para triângulo, somente as chaves contatoras K1 e K3 estarão energizadas. Aqui parece que o texto não ficou muito bem, mas é exatamente o momento, a transição de quando ocorre de estrela para triângulo. Exatamente aqui, o motor aqui, a gente deu partida, o motor está aqui em estrela, né? Ficou aqui um tempo T qualquer, e aí ele deu tempo lá do circuito de comando, que é feito por um relé
temporizado, ele vai mudar a ligação do meu motor para a estrela. Então, é exatamente nesse momento aqui. Ora, isso é exatamente o que a gente analisou para o item 1. Porque no início, quem que está ligado? É K1 e K2. K2 vai abrir e K3 vai fechar. Então, quando ocorre isso, tá falso também, porque aqui ele está falando que o motor vai ficar em estrela. Na verdade, ele vai ficar em triângulo, né? Então, por isso que K2 aqui não vai estar energizado. Quando ocorre essa transição, K2 não estará energizado. Talvez assim, não é muito óbvio, não é muito fácil enxergar isso, mas o que acontece? Aqui estaria, deixa eu desenhar um gráfico aqui. Isso aqui não está na questão, mas é só algumas vantagens e desvantagens que existem nessa chave. Quando eu ligo o meu motor aqui em estrela triângulo, essa aqui seria corrente pelo tempo, tá? Então, o que acontece? Eu ligo aqui o meu motor, minha corrente vem, e aqui, decorrido um tempo T, ela vai dar um salto. E aqui volta para a corrente nominal. E aqui seria IP. O que significa esse pico aqui? Esse pico é justamente o momento em que ocorre a transição ali. Na verdade, esse pico é mais suave, tá? Na verdade, a gente pode desenhar ele aqui, ele é um pouco mais menor aqui, tá? Então, esse pico aí, esse momento aí, é de uma desvantagem que existe na chave. Por quê? Porque momentaneamente ali, no momento da transição, o motor ele vai estar desenergizado momentaneamente. Por quê? O que acontece? Primeiramente, eu vou abrir essa chave, lembrando que essa aqui já estava aberta. Então, vocês conseguem enxergar que o motor vai ficar ali um período bem pequeno, sem nenhum tipo de energização. Ele vai estar rodando só por inércia. E aí, depois que eu vou fechar K3, essa é uma forma de você evitar um curto-circuito no motor, certo? Então, essa é uma das desvantagens. O motor, durante a partida, ele fica momentaneamente desenergizado. E aí, quando eu fecho aqui, eu abri K3, né, nesse ponto aqui, e aqui eu fechei K2. Por isso que dá esse pico. Então, essa é uma das desvantagens da minha chave estrela triângulo. Então, vamos lá, energizar, energizar, né, falando tanto energizar. Vamos aqui entender aqui o item 3. No regime permanente de operação, somente as chaves contatoras K1 e K3 estarão energizadas. Olha, vocês reparem que eu já fui meio que mostrando isso, né? Tudo que eu fui falando é exatamente isso, que no momento ali, depois que o motor já está, deu a partida nele na forma estrela, né, para reduzir em 1/3 a corrente, ele depois vai ficar ligado na forma triângulo. E ligado nessa forma triângulo, então aqui o K3 vai ficar permanentemente energizado e o K2 aqui vai ficar aberto, até que o motor seja desligado e precise ser ligado de novo. Por isso que apenas K2 e K1 e K3 estão energizados. Então esse item aqui é verdadeiro. Uma coisa que talvez tenha passado despercebido, mas que é importante ressaltar, é outra desvantagem da chave estrela triângulo. As bobinas, a isolação delas, elas têm que suportar a tensão de linha lá do alimentador. Por quê? Porque aqui elas estarão no delta aqui, elas estarão submetidas a essa tensão de linha, que no nosso caso aqui é V, tá? Porque existem, se você for lá e especificar um motor que em estrela ele suporte uma tensão menor, por exemplo, 127, né? A isolação do meu motor aqui é 220, por exemplo, minha bobina. Ela suporta uma isolação de 220 volts. Então, aqui no estrela, isso aqui, fase neutro, né? Tem 220 volts. Então, aqui na minha tensão de linha, isso aqui vai dar 380 volts.
Então até aqui tudo bem, a minha isolação vai suportar. Mas quando eu ligá-la aqui em delta, né? Aqui em delta, minha bobina vai estar agora submetida a uma tensão de 380 volts e ela vai queimar. Então, outro cuidado que a gente tem que ter é com a isolação da bobina e a tensão da rede ali onde a gente está alimentando, que é uma outra desvantagem. Bom, pessoal, é uma questão bem teórica, esse assunto tem muita coisa para falar, muita particularidade. Acho que o vídeo já ficou longo o suficiente, mas é isso aí, espero que tenha ficado entendido aqui todos esses desenhos, como que se calcula a corrente, qual é a sequência de ligação, o que significa aqui esses terminais acessíveis do motor, né, que eu acabei desenhando aqui.